Olha só, galera, hoje nós vamos falar sobre a humanidade e o meio ambiente, né? Nós vamos falar sobre essa interação que nós temos de uma certa forma danosa ao meio ambiente. Vamos lá. Então, inicialmente, cabe a gente falar, né, que a humanidade, de certa forma, ela agride muito a natureza. Aqui vocês estão vendo na foto de fundo uma queimada, certo? Isso é só uma das agressões que nossa espécie provoca no meio ambiente, tá bom? Nós realizamos, dentre essas atividades, infelizmente, impactantes ao meio ambiente, a questão da poluição, essa poluição, de certa forma, como vocês estão vendo aí, por meio, por exemplo, das queimadas, né? Além da poluição, nós temos as queimadas, que geram um aumento da temperatura local e também planetária. Realizamos também a destruição da camada de ozônio por meio justamente dessas queimadas, né? Queima de combustíveis fósseis, esgotamento de fontes de energia, justamente visando o lucro, né? Nós, de certa forma, impactamos os recursos naturais justamente para obter o lucro. Temos ainda a extinção de várias espécies, certo? Então, de um modo geral, a humanidade ela precisa encontrar formas equilibradas de conviver com o meio ambiente sob pena do esgotamento desses recursos, certo? Os danos ambientais e o desenvolvimento econômico, pessoal, têm levado a humanidade a repensar o seu modo de vida. Será que nós temos repensado de certa forma equilibrada esse nosso modo de vida? Será que nós estamos repensando, refletindo sobre a forma como nós convivemos no meio ambiente? Será? E o que é que vem a ser desenvolvimento sustentável? Em termos mais gerais, desenvolvimento sustentável é aquele que leva em conta as necessidades das gerações atuais, né, de recurso natural, sem comprometer a capacidade das futuras gerações em obter esses recursos naturais que serão necessários à sua sobrevivência, certo? Partindo aqui para uma outra reflexão, né, sobre poluição e desequilíbrios ambientais. Vocês estão vendo aí passando essa quantidade enorme de carros, né? Está relacionado justamente, neste caso aqui, a poluição ambiental. Tem um caso aí interessante, né, da gente citar sobre poluição, não é recente essa temática de poluição. Podemos citar aí Londres, né, particularmente aí no inverno de 1952. Professor, o que foi que aconteceu em Londres em 1952? As condições climáticas, né, de certa forma, elas foram o tema, certo? Que foi, de certa forma, debatido em 1952. O que foi que aconteceu em Londres em 1952? A poluição ambiental que eles, de certa forma, causaram naquele ano, certo? Principalmente a partir do desenvolvimento industrial, provocou essa nuvem de fumaça aí, certo? Uma dispersão enorme aliás, uma nuvem enorme de poluentes, certo? Que as condições climáticas daquele período não permitiram essa dispersão, certo? As fábricas poluíram tanto, certo? E também os sistemas de aquecimento das residências, que, lembrem bem desse número, que 4.000 pessoas morreram em poucos dias. 8.000 pessoas morreram de enfermidades motivadas ou agravadas pela poluição atmosférica. Então, imagine, 12.000 pessoas morreram assim, de uma forma trágica, justamente por conta da poluição atmosférica. Um outro caso, bem conhecido da gente, né? O acidente que aconteceu lá em Chernobyl, em 1986, certo? Na antiga União Soviética, deu-se justamente pela falha de refrigeração em um dos reatores nucleares dessa usina aí, que resultou nesse trágico acidente. Então, percebam os pontos impactantes e impactos muito profundos no meio ambiente, particularmente aí na vida de centenas de milhares de pessoas. Quando nós falamos de poluição atmosférica, talvez seja aquela mais conhecida de todos nós, né? Nós temos poluições aí causadas pelo monóxido de carbono, pelo ozônio, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio. Esses são os únicos poluentes, professor? Não. Eles são talvez os principais poluentes. No caso do monóxido de carbono, que é oriundo, que é um gás incolor, né? A gente não consegue ver, é inodoro, nós não conseguimos também sentir, certo?
ele é um pouco menos denso que os outros gases e extremamente tóxico aos seres humanos, certo? Ele, por exemplo, combina-se de forma irreversível com a hemoglobina do sangue. Poxa, ele consegue se combinar com a hemoglobina, isso mesmo, ele consegue se combinar com a hemoglobina e, de certa forma, ele inutiliza o transporte de gás oxigênio e isso provoca principalmente problemas respiratórios, certo? Está aqui mostrando a hemoglobina. O ozônio, professor, mas o ozônio não é uma coisa boa? Ele não é quem protege, por exemplo, a nossa atmosfera, ele não é quem provoca aquele efeito bom, o efeito estufa, que faz com que a gente tenha vida na Terra? Isso mesmo, é verdade. Porém, o ozônio lá na estratosfera, quando ele desce para a troposfera, ele não é uma coisa muito legal, tá bom? Ele é um gás poluente justamente quando ele está concentrado próximo à superfície do solo. Ele provoca irritação nos olhos, problemas respiratórios, além de danos à vegetação. No local adequado, lá na estratosfera, beleza, ele não provoca nenhum mal. Agora, quando ele desce ao nível da troposfera, ele provoca esses danos. E no caso do dióxido de enxofre e do dióxido de nitrogênio, que, de certa forma, aí, no caso do dióxido de enxofre, né, que é oriundo da queima industrial de combustível, como carvão mineral, óleo diesel, e no caso, juntamente com o dióxido de nitrogênio, eles vão provocar aí algumas doenças respiratórias, como a bronquite, a asma e enfisema pulmonar. Temos a famosa inversão térmica. O que é essa inversão térmica? Vamos lá. O gás, aliás, a atmosfera, né, se movimenta, os gases se movimentam, de certa forma, de uma forma um tanto interessante. Há um movimento convectivo, que é esse movimento convectivo? É mais ou menos o seguinte: próximo à superfície, os gases, eles se aquecem. Quando ele se aquece, se torna menos denso, ele sobe, ele ascende. Quando ele chega até uma certa altitude, ele começa a resfriar, ele se torna mais denso e desce novamente. Então, esse movimento convectivo, ele é responsável, por exemplo, pela dispersão de poluentes atmosféricos, principalmente nas cidades, onde eles são bastante produzidos. Só que ocorre um processo de inversão térmica. Vocês estão vendo essas setinhas aí? Mostrando justamente o gás tentando passar, certo? Aliás, o gás tentando passar e sendo impedido. Por que ele está sendo impedido? Ocorre um processo de inversão térmica, principalmente aí nos meses mais frios, certo? Devido ao resfriamento do solo, preste atenção, devido ao resfriamento do solo, a camada mais baixa de ar atmosférica, ela pode esfriar mais que a camada imediatamente superior, certo? E aí esses movimentos de convecção, eles são interrompidos. Como vocês estão vendo aí, as setinhas estão mostrando aí que não há esse fluxo natural, certo? Ele está voltando novamente. E os poluentes deixam de se dispersar, logicamente, pelas camadas mais altas da atmosfera. E eles começam a se concentrar aí na camada de ar fria, né, que fica aprisionado próximo à superfície, certo? Então, de certo modo, pessoal, e aí ocorre esse processo de inversão térmica que vai ser muito danoso, principalmente para essas camadas de ar que ficam mais próximas. Aliás, para essa população, por exemplo, essas comunidades, eles ficam mais próximos à superfície, tá bom? E o famoso efeito estufa. Em termos gerais, o efeito estufa ele não é uma coisa ruim, certo? Ele é aquilo que mantém a nossa atmosfera com uma temperatura ideal para que haja desenvolvimento de várias formas de vida. Professor, por que é que fala tanto em efeito estufa? Faz parecer que ele é uma coisa ruim. Eis a questão, né? O efeito estufa é formado por vapor d'água, gás carbônico, método de óxido de nitrogênio. Só que há um processo de aumento, certo, desse efeito estufa. Ou seja, principalmente aí o gás carbônico, né, ele vem aumentando progressivamente o seu quantitativo de partículas, e isso vem impedindo que a temperatura, aliás, vem impedindo, né, que a temperatura, que a radiação ultravioleta, ela volte, certo? Ela volte, por exemplo, para o espaço. E isso tem resultado em um aumento significativo da temperatura a nível planetário, tá bom? Então, nesse ponto aí, o efeito estufa não é uma coisa muito legal.
E a poluição das águas e do solo, certo? Nós temos muito ouvido falar em vários tipos de poluição, e não poderíamos deixar de falar também da poluição da água e dos solos, como vocês estão vendo aí, principalmente poluição dos rios, certo? Ela resulta em um processo aí, entre outros processos danosos ao meio ambiente, resulta em um processo de eutrofização. O que é esse processo de eutrofização? Nada mais é do que o aumento da quantidade de nitratos e fosfatos aí na água. Essa eutrofização, né, principalmente em ambientes marinhos, ela pode levar a grande proliferação, né, de certas algas, né, chamadas dinoflageladas, que são fotossintetizantes, e eles provocam aí também um fenômeno que a gente vai chamar de maré vermelha. E isso daí, de certa forma, no caso da maré vermelha, né, libera substâncias tóxicas na água, além dessas algas competirem por gás oxigênio, como, por exemplo, os peixes, e aí vai resultar na morte de várias espécies de peixes. Concentração de poluentes, né, ao longo das cadeias alimentares, um outro tipo também de problema ambiental. O que é isso? Né? O que é essa concentração? Aqui nós temos um exemplo de um agrotóxico que é proibido, por exemplo, o uso dele no Brasil, certo? Que é o DDT. Esse DDT ele é extremamente tóxico, certo? Há várias espécies. Então, o que é essa concentração de poluentes ao longo da cadeia alimentar? Como vocês bem estão vendo, há uma concentração em um determinado nível desse DDT, e aí esse DDT vai passando de nível trófico para nível trófico. Vocês estão vendo aqui do fitoplâncton, ao zooplâncton, aos peixes pequenos, peixes grandes, até chegar à água, tá bom? Vocês estão vendo aqui o aumento, ó, certo? De 0,000,003 partes por milhão, e quando chega aqui, por exemplo, na água, já está em 25 partes por milhão. O que isso mostra? Mostra um aumento, certo? Um acúmulo dessa substância tóxica no organismo desses seres vivos ao longo dessa cadeia alimentar, tá bom? E o problema do lixo urbano? É um problema muito grave, né? O lixo urbano, visto que, de certa forma, a maioria das cidades não se adequaram ainda à questão da coleta seletiva, por exemplo. Principalmente nos países desenvolvidos, né? Uma pessoa, atentem-se, uma pessoa produz, em média, cerca de 2,5 quilos de lixo por dia. Imagine isso ao longo de uma semana, imagine isso ao longo de um mês, imagine isso, tanto de lixo que individualmente cada uma dessas pessoas nos países desenvolvidos produz. Ah, quer dizer que é só os países desenvolvidos que produzem lixo? Não. Isso daí é uma média dos países desenvolvidos, certo? Geralmente tem pessoas que produzem até mais do que isso, tem pessoas que produzem menos, mas a questão em si é o problema da produção do lixo, tá bom? Mas nós temos alternativas, como é o caso, por exemplo, das usinas de reciclagem, como vocês bem podem observar aqui, que retira-se esse lixo, certo? E ele é reciclado, passa por vários processos e é reintroduzido no mercado de novo, não na forma de lixo, lógico, mas de outras substâncias que podem resultar na diminuição justamente, por exemplo, de vários impactos, como derrubada de árvore, certo? Como poluição dos rios, no caso de jogar, por exemplo, garrafas PET, enfim. É uma excelente alternativa, porém, nem todos os países, nem todas as cidades, principalmente, possuem esse tipo de mecanismo de reciclagem, tá bom? E o desmatamento, né? As espécies exóticas e extinção de espécies. Nós vamos ver que ainda hoje é um problema gigantesco, particularmente no Brasil, principalmente na região amazônica, do processo de desmatamento, seja pelas madeireiras, seja para a substituição dessa vegetação por pecuário, por agricultura. É um problema muito grande ainda no Brasil. A introdução de espécies exóticas, né, que acabam acarretando aí a redução da biodiversidade, ou mesmo provocando impactos, né, de proliferação e acentuada de certas espécies. E nós temos aí a questão da extinção de várias espécies, inclusive nós temos publicações, né, de livros relacionando justamente aquelas espécies que estão mais ameaçadas de extinção justamente pela destruição dos seus respectivos habitats, certo? E aí, pessoal, falamos de muitos problemas. E as alternativas para o futuro, professor?
o que o futuro o que o futuro reserva justamente para solucionar esses problemas. Então, iniciando aí pelas décadas de 60 e 70, certo? Quando se houve aí as primeiras conferências, né? Principalmente aí a de 1972, né? Que foi a conferência que marcou a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né? Que ocorreu em Estocolmo, na Suécia, onde o ponto crucial aí de discussão foi justamente reconhecer a natureza desses problemas a nível global, tá bom? Na década de 1980, nós vamos ter alguns avanços, certo? Na proteção ambiental, no que diz respeito principalmente à questão dos CFCs, né, que foram proibidos. Em 1985, realizou-se lá em Viena a Convenção de Proteção à Camada de Ozônio. Em 1987, em Montreal, teve-se aí a publicação da lista das substâncias responsáveis, né, pela diminuição que eles chamaram de depleção da camada de ozônio. Em 1987, tem-se aí a publicação de um relatório, né, pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que é a Comissão Brundtland, que apresentou aí o conceito de desenvolvimento sustentável. Em 1990, na década de 1990, né, tivemos aí várias conferências, protocolos. Em 1992, tivemos a ECO 92 no Rio, onde foi lançada a Convenção Quadro sobre a mudança do clima. 1990, entra em vigor em 1994 e até 97, né, foi ratificado por 165 países. Teve aí também a questão da Agenda 21. Em 1997, tem-se um documento que foi de suma importância, né, a sua aprovação, que é o Protocolo de Quioto, em que entre o período aí de 2008 e 2002, os países industrializados, eles se comprometiam a reduzir em pelo menos 5% as emissões de gás do efeito estufa, aos níveis de 1990, bom? E na década de 2000, nós vamos ter aí algumas conferências também, como a de 2002, em Joanesburgo, né, que foi a chamada Rio+10, em que se buscou acelerar a aplicação da Agenda Ecológica Mundial, né, que foi discutido lá em 1992, a Agenda 21, e uma tentativa um tanto frustrada, né, de 2005, o Protocolo de Quioto tentar adquirir força de lei internacional. E aí, pessoal, para finalizar aqui nossa aula, uma frase bem interessante, né? Para as próximas décadas, a gente pode esperar avanços na compreensão de muitos problemas ambientais e em suas soluções, justamente porque o planeta está passando por um processo de mudanças rápidas e demanda reajuste da nossa conduta, demanda aí reformulação de políticas públicas, demanda uma série de fatores para reduzir esses níveis alarmantes de poluição e degradação dos recursos naturais.